Hoje a gente vai bater um papo sobre um problema que talvez você já tenha encontrado no mundo da impressão 3D com resina, as rachaduras. Mas fica tranquilo que eu separei aqui 5 dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar a evitar esse problema. A primeira coisa que a gente precisa ficar de olho é no processo de cura da resina. Na impressão 3D com resina, depois de imprimir a peça, a gente precisa terminar o processo de endurecimento dela com uma fonte de luz especial, ou luz ultravioleta, como é conhecida. Esse processo é chamado de cura, e como eu já mencionei, a cura ajuda a peça a ficar mais rígida e forte. Se a sua impressão 3D de resina não curar corretamente, alguns problemas podem aparecer. É como se você fosse assar um bolo e não fizesse isso tempo suficiente. Com certeza ele vai ficar mole e instável, certo? Bom, o mesmo acontece com as nossas peças feitas na impressora 3D de resina. Essa falta de firmeza pode criar uma espécie de pressão dentro da peça. E se essa pressão ficar muito grande, pode acabar fazendo a peça rachar, como se fosse um bolo mal assado que racha no meio. Então, para evitar essas rachaduras, uma das coisas que você precisa tomar muito cuidado é com o tempo de cura da resina depois que ela acabou de imprimir. Normalmente, os fabricantes têm os valores que devem ser utilizados para a cura de cada resina. Então, não fica tentando adivinhar e pergunta para eles, ok? Outra dica muito importante e que normalmente as pessoas não prestam atenção é em relação à lavagem das peças antes do processo de cura. Depois de imprimir uma peça em 3D com resina, ela precisa ser lavada para remover qualquer excesso de resina que não tenha sido solidificada. Se esse passo não for feito corretamente também, a resina líquida fica presa dentro da peça. Isso com certeza vai te causar problemas durante a etapa de cura. Para exemplificar o que eu estou falando, imagina se você tivesse um balde com água dentro e quisesse congelar só o balde, mas a água não. Mas se você colocar o balde inteiro no freezer, a água também vai congelar, certo? O mesmo acontece na impressão 3D com resina. Se ainda tiver resina líquida dentro da peça durante a cura, essa resina também vai endurecer. E quando essa resina líquida endurece dentro da peça, ela pode criar uma pressão, como se fosse um balão inflando dentro dela. E essa pressão pode fazer a sua peça rachar ou deformar, estragando o resultado. E para dica número 3, eu tenho uma recomendação especial para você. Sabe aquela resina de baixa qualidade que você comprou porque estava em promoção? Não, eu nunca fiz isso. Pois é, ela pode ser a culpada pelas suas impressões rachadas. Resinas de baixa qualidade podem ter uma variedade de problemas, incluindo uma cura inconsistente, o que pode levar a rachaduras. Então, não adianta economizar na resina e depois passar raiva com as rachaduras, né? Por isso, eu sempre recomendo que você utilize resinas de qualidade nas suas impressões 3D. E um exemplo disso são as resinas da 3D Cure. Elas são resinas de ótima qualidade e vão te ajudar muito a evitar esse problema. Eu já usei várias vezes aqui no canal e recomendo muito. Acessa aí o site deles para você conhecer e comprovar o que eu estou dizendo. A umidade e a temperatura do ambiente também são fatores muito importantes no processo de impressão 3D com resina. Quando a gente fala sobre umidade, a gente está falando sobre a quantidade de água presente no ar. E, normalmente, as resinas para impressão 3D são materiais sensíveis à umidade. Se a umidade for muito alta, pode afetar a forma como a resina endurece durante a cura. Isso pode levar a peças que não são tão fortes ou duráveis quanto deveriam ser, inclusive rachando com o tempo. A temperatura também é um fator crucial. Se tiver muito frio, a resina pode ficar mais espessa, o que pode tornar mais difícil para a impressora 3D trabalhar com ela. E se tiver muito quente, a resina pode ficar muito fina, o que pode causar problemas semelhantes. Além disso, temperaturas extremas podem afetar a cura da resina, assim como a umidade. Portanto, é importante tentar manter o ambiente onde você está imprimindo com uma resina com uma temperatura e umidade o mais estáveis possível. Dessa forma, você aumenta as chances de ter impressões de alta qualidade. Outra dica importante é em relação à tensão interna, e essa é um pouquinho mais difícil. Como eu já mencionei, durante o processo de impressão 3D, a resina passa de um estado líquido para um estado sólido. Esse processo pode fazer com que a resina se contraia um pouco, e essa contração pode criar o que chamamos de tensão interna. Se essa tensão interna na peça impressa em 3D for muito grande, ela pode causar rachaduras, da mesma forma que um balão estoura se a gente encher ele demais. Então, como evitar isso?
isso. Se você tem conhecimentos de modelagem 3D, isso vai ser bem mais fácil para você. Isso porque existem algumas estratégias de design que você pode usar para ajudar a distribuir a tensão de uma forma mais uniforme na sua peça, de modo que ela não se concentre toda em um único ponto, o que poderia causar uma rachadura. A primeira coisa que eu recomendo é que você tente usar designs com transições graduais. Isso significa evitar mudanças bruscas na forma ou no tamanho da peça, como, por exemplo, muitas quinas e cantos agudos. Nesse caso, uma transição gradual seria melhor porque ela permite que a tensão seja distribuída de maneira mais uniforme, ou seja, tenta deixar os seus modelos com cantos mais arredondados. Outra forma de aliviar um pouco essa tensão também é usando entalhes de alívio. Você pode modelar pequenas alterações no design para criar áreas onde a tensão vai ser aliviada. Por exemplo, se você está imprimindo uma barra longa, você pode colocar pequenos entalhes ao longo dessa barra. Isso vai dar para a resina um lugar para se mover e contrair, sem criar tanta tensão. Usando essas técnicas da modelagem 3D, você pode ajudar a distribuir a tensão de maneira mais uniforme em sua peça, diminuindo bastante a probabilidade das rachaduras. E, acima de tudo, não desanima se as suas primeiras impressões não saírem como você estava esperando. Existe sim uma curva de aprendizado e a única forma de aprender de fato é continuar experimentando e testando as técnicas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se ele te ajudou, já deixa aquele like gostoso aí, hein? E a gente se vê lá nas outras redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!